Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e hoje falaremos sobre os principais artigos da Constituição para o exame de ordem. Eu vou te mostrar como conseguir 7 questões do exame de ordem em 50 artigos da Constituição apenas. Eu não tenho a menor dúvida, o direito constitucional representa uma das matérias mais importantes para a sua aprovação no exame de ordem. Por quê? Porque são 7 questões de direito constitucional na primeira fase. Você precisa de 40 questões para passar. Logo, se você gabaritar direito constitucional, você faz 17% da sua aprovação numa única disciplina. Isso então faz do direito constitucional uma disciplina estrategicamente muito importante. Aí você fala, Antônio, mas algumas outras disciplinas também têm 7 questões no exame de ordem. Eu concordo. Vamos falar, por exemplo, sobre o direito civil. Há um número relevante de questões na primeira fase. A diferença é que o direito civil inteiro está inserido num código que tem mais de 2.000 artigos, enquanto a Constituição inteira tem 250. Então, o que é melhor? Estudar com mais ênfase 250 artigos para fazer 7 ou mais de 2.000 para fazer um número equivalente? Eu não tenho dúvida, o direito constitucional então se apresenta como uma disciplina relevantíssima. E olha, não vai crítica às outras disciplinas. Todas as disciplinas são importantes, todas as disciplinas te ajudam na aprovação, mas estrategicamente, gaste um tempo maior para compreender o direito constitucional. Antes de mostrar para você, eu peço uma gentileza. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. Canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, antes de mostrar para você quais são esses 50 artigos, eu preciso também fazer uma advertência. O exame de ordem mudou, o perfil da banca mudou. Antigamente, no começo, a banca cobrava os assuntos de forma textual, fazia questões menores, questões que poderiam ser respondidas tranquilamente se você tivesse o domínio do artigo. Quero dizer, se você tivesse decorado o artigo, você conseguiria seguramente responder a questão. Mas, atualmente, a banca cobra os assuntos de maneira diferente. Ela não traz questões cobrando texto de lei. Ela traz situações problema para você responder. Ela traz situações, então, simuladas e você tem que dar uma resposta como se a advogada ou advogado fosse. Eu já vou te mostrar 2 questões, só mostrar o tamanho delas para você entender o que eu estou falando. Mas é importante, de largada, você colocar uma coisa na sua cabeça. Não estude pensando apenas em pegadinha, não estude para decorar, estude para entender os assuntos, porque o que a banca vai te exigir é uma resposta crítica para uma situação simulada. Para demonstrar o que eu quero dizer, veja essa questão. Ela foi cobrada no 7º exame de ordem em 2012. Trata-se de uma questão de direito constitucional versando sobre pertinência temática, que é uma condição para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eu não vou explicar aqui agora o que é a pertinência temática, não vou responder a questão, só quero que você veja como era a cobrança em termos de tamanho, inclusive de questões. Aqui a banca veio e perguntou, de acordo com a jurisprudência do Supremo e doutrina, quem não precisa demonstrar a pertinência temática? Era o Conselho Federal da OAB, uma questão então direta e objetiva. Agora, esse mesmo assunto, pertinência temática, foi cobrado no 29º exame de ordem, quando a banca já estava num momento diferente, já cobrava os assuntos de forma mais problematizada. Olha o tamanho da questão. Olha a diferença. A banca, ela não perguntou diretamente, de forma objetiva, sobre pertinência temática. Ela colocou uma situação, problema, para você dizer quem tinha legitimidade com pertinência temática. Entende? Se caberia a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por essas pessoas demonstrando ou não a pertinência temática. Então, depois no final, eu até respondo essa questão aqui como um bônus, mas eu quero que você entenda com essa fala inicial que não adianta estudar olhando para a pegadinha apenas, não adianta estudar querendo decorar, você tem que internalizar aquilo, você tem que ser advogado, advogada já.
Esse modelo de questão, ele pode assustar, só que de outro lado, ele também favorece quem tem um juízo crítico a respeito da matéria. Eu, por exemplo, nunca tive facilidade para memorização. No entanto, eu sempre consegui enxergar as coisas a partir de um olhar mais crítico. Esse tipo de questão atual me favorece. E é importante que você entenda isso, certo? Veja, quando você for advogado, advogada, o seu cliente, a sua cliente não vai chegar lá no seu escritório e falar: doutor, boa tarde, por favor, discorra para mim sobre os requisitos objetivos para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Não é assim. Vai falar: doutora, eu estou com um problema aqui, queria saber se meu cliente pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Perceba a diferença, você tem que saber responder aquilo a partir de um ponto de vista crítico. Mas vamos lá. Quais são os artigos mais importantes? Depois eu volto para responder aquela questão. 50 artigos, então, para você fazer 7 questões. Primeiramente, o artigo 5º da Constituição, que versa sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu não preciso nem me esforçar muito para tentar te convencer da importância do artigo 5º. Você sabe que é um dos mais importantes artigos do direito brasileiro, porque ele trata da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. Naturalmente, é um dos artigos mais cobrados no direito constitucional. Uma especial atenção para a primeira parte dele, aquilo que vai do primeiro inciso até o inciso 27 aproximadamente. Ali cai bastante. E também cuidado para a última parte, que fala sobre os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Inúmeras questões já foram cobradas nesse particular. Mas, indo adiante, o artigo 12 da Constituição, que trata da nacionalidade, um grande tema de direito constitucional num único artigo. Essa, inclusive, é uma realidade no direito constitucional. Temas importantes ficam às vezes limitados a apenas um artigo. A banca já cobrou muito nacionalidade e eu recomendo fortemente que você dê uma atenção para o artigo 12 da Constituição. E também artigos 14 e 15, que tratam de direitos políticos. Olha, em ano eleitoral sempre cai questão de direito político, tá? E você de novo percebe um grande tema de direito constitucional num intervalinho pequeno de artigos. A gente tem ali dois, basicamente, só o artigo 14 e o 15. E também eu acrescentaria a essa conta o artigo 17, que fala sobre partidos políticos. Em 2017, os partidos políticos passaram por uma reestruturação que começou a aparecer na realidade brasileira após 2018 e especialmente após 2020. Então, a gente está num timing bem legal aí de cobrar questões sobre partidos políticos. Um artigo de novo também. Mas aí a gente vem com os artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Artigos que versam sobre as competências da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Especialmente o artigo 21 e o 22 são bem longos, são bastante complexos e exigem uma certa memorização. A banca cobra bastante. Olha, esses temas de muita memorização, eu tenho uma dica também. Eu recomendo que você os imprima e os deixe para ler em momentos em que o tempo está teoricamente perdido. Quero dizer, fila de banco, fila de supermercado, entende? Ponto de ônibus. É ali que você tem que ler esses artigos. Porque se você chega em casa no melhor momento, vontade de estudar tudo, e pega um assunto como esse para ficar lendo, a sua atenção vai se perdendo, a sua energia vai se dissipando. Agora, quando você está ali num momento assim aleatório, mas também não quer ficar numa rede social, pega esses artigos para dar uma lida. Na verdade, é nesse momento que você pega a bula de remédio para ler, que você fica olhando para placas na rua. Então, usa esse momento para estudar esses artigos. E acredite, depois de algumas lidas, depois de um tempo estudando aquilo ali, você acaba entendendo, aquilo começa a ficar bem natural. Vai por mim que dá certo, tá legal? E também, artigo 44, 45 e 46 da Constituição, que versam sobre a organização do Congresso Nacional. São artigos rápidos de serem lidos, não precisa de muito tempo, ao contrário dos de cima ali, sobre competências, mas que te ajudam muito na parte de
por exemplo, processo legislativo ou para compreender mesmo o poder legislativo brasileiro. Então, um foco especial aí nestes artigos. Adiante, vamos falar também sobre o artigo 53 da Constituição. Imunidades dos parlamentares. Aqui, cuidado, aqui a gente tem imunidade material, imunidade formal, é um artigo extremamente importante para a primeira fase. E o artigo 60, então, de emendas constitucionais, o que falar deste artigo? Veja, a parte de emenda sempre cai na prova. E tudo está situado, de novo, num único artigo. Veja como é interessante o direito constitucional. Artigos importantes que resumem uma matéria importante. Para além do artigo 60, pode estudar também o artigo 61, que trata da iniciativa de leis. Quem pode apresentar projetos de lei no Brasil, leis ordinárias e leis complementares? Também nós temos o artigo 62 de medidas provisórias, um dos artigos mais cobrados pelo exame na parte de processo legislativo. O presidente pode fazer medidas provisórias na concomitância de dois requisitos, relevância e urgência. Tem algumas matérias que ele não pode versar, veicular, tratar, abordar por medida provisória. Isso você vai encontrar ali no artigo 62, parágrafo 1º. Obviamente está embutido no artigo 62, pode ler ele com certeza. Artigo 77, eleição do presidente da República. O presidente da República é chefe do Poder Executivo Federal e você tem que entender como ele é escolhido. Até porque se você entender como o presidente é escolhido, você entende como é escolhido o governador e o prefeito, que basicamente seguem a mesma dinâmica. O prefeito tem uma particularidadezinha lá no artigo 29, inciso 2, mas a lógica é basicamente a mesma, ok? Também, artigos 78 a 81, substituição e sucessão do presidente da República. O que acontece quando o presidente está doente? O que acontece quando o presidente morre? O que acontece quando o presidente e vice sofrem um impeachment? Então, as respostas estão ali nos artigos 78, 79, 80 e 81. Pode dar uma olhada que isso sempre cai. Mas temos mais. O artigo 84, que trata das atribuições do presidente da República. O que o presidente faz está lá no artigo 84, tá legal? E não é só, tá? O artigo 84 traz um rol exemplificativo de atribuições, é importante que isso fique registrado também. Além disso, temos o artigo 85 e 86, muito importantes, falam sobre responsabilidade do presidente da República. O presidente da República ele pode praticar um crime comum, um crime de responsabilidade, e aí incidem regras de processamento específicas. Elas estão nesses dois artigos. Não preciso nem falar a importância de compreender impeachment e responsabilização de presidente da República para a sua aprovação no exame de ordem. O artigo 93, ele trata do Estatuto da Magistratura. Diz o artigo 93 que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura que tem que atender para alguns princípios, e esses princípios estão no artigo 93. Se quer ser depois juiz, juíza, como que você faz? Bom, a explicação está lá no artigo 93, entende? Tem que dar uma boa analisada nele. Mas um muito importante artigo também sobre poder judiciário é o artigo 94, que trata do 5º constitucional. Você sabe que 1/5 das vagas de TJ e de TRF são reservadas para advogados e membros do Ministério Público. Esse artigo 94, inclusive, vai por mim, ele cai no direito constitucional e cai também na parte de estatuto, cai na parte de ética. Então, com o artigo você se prepara para duas matérias. Obviamente, também a parte de estatuto e de ética é determinante para a sua aprovação no exame de ordem, né? Vamos lá. Artigo 95, garantias e impedimentos dos membros da magistratura. O que pode e não pode um juiz fazer, está lá no artigo 95. Artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Cuidado, isso aqui vai cair em controle de constitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, que trata de competências do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que saber quais são as ações que originariamente
começam no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ali nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, que são ações de controle concentrado, que também caem bastante. E olha, a parte de controle de constitucionalidade, ela não está necessariamente regulada na Constituição, está regulada em leis esparsas. Aí se fala, Antônio, então quer dizer que esses 50 artigos, na verdade, não são 50 artigos, tem mais algumas leis esparsas porque o controle de constitucionalidade cai bastante? Não necessariamente. Para a primeira fase, as leis, elas não são tão exploradas. O que vai cair é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade, o objeto da ADC, o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, o que elas atacam, o que elas questionam. E isso você vai encontrar sugerido ali na Constituição, nesses artigos que eu estou mencionando aqui. Agora, para a segunda fase em direito constitucional, seguramente as leis de controle de constitucionalidade são extremamente exploradas, tá legal? Mas não é só o artigo 102, inciso 1, não. A gente também tem o artigo 103 da Constituição, que trata dos legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive aquela questão cobrada lá em 2012 e essa questão do 29º exame de ordem versava sobre este artigo, o 103, lido, né, à luz de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é muito tranquila. Não bastasse, artigo 103A, súmula vinculante. Súmulas vinculantes caem bastante, cuidado com elas. 103B, Conselho Nacional de Justiça, também. Tanto o artigo 103A quanto o 103B foram inseridos na Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Foi uma das emendas mais importantes feitas à Constituição e por isso elas voltam para a prova. Não bastasse, 105, inciso 1, competências do STJ, artigos 196 a 200, que falam sobre saúde, 205 a 210, educação, 220 a 222, que tratam da comunicação social. Essa parte, inclusive, de ordem social, que se inicia ali a partir do artigo 193 da Constituição, tem caído bastante nos últimos exames de ordem, tá? Mas eu fiz aqui o apontamento dos mais importantes. E também, para finalizar, o artigo 225, que fala sobre o meio ambiente. E aí você tem 50 artigos da Constituição que basicamente trabalham todas as questões feitas nos últimos exames de ordem. Antônio, você está me dizendo que são só esses 50 artigos que caem? Não, não é isso que eu estou falando. Está escrito ali em cima, os principais artigos para o exame de ordem. Estatisticamente, sem dúvida alguma, foram os que mais caíram até hoje. Antônio, eu preciso dar uma lida na Constituição inteira? Também não, né? Você vai focar nesses artigos e estudar esses temas, entende? Por exemplo, controle de constitucionalidade. Eu apontei alguns artigos ali sobre legitimação ativa e objeto, mas evidente é um tema que você pode e deve desdobrar. Então, assim, se comportando, estudando esses artigos, você consegue fazer 7 questões lá na primeira fase. A probabilidade de que isso aconteça é extremamente alta. E aí, eu disse, né, para você também não ficar curioso, que eu responderia aquela questão cobrada no 29º exame de ordem em 2019. Veja só o que cobrou o exame. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenções sobre tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo para a indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. Acontece que a Lei Estadual X contraria norma da Constituição da República que dispõe caber à lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária com evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Olha, se você não captou, o que aconteceu aqui no problema foi o seguinte. O Estado Alfa, então, o Estado Alfa, ele criou uma lei, a Lei X,
fazendo uma série de concessão de benefícios fiscais. Só que esta lei é inconstitucional. Esta lei não poderia ter sido criada desta forma. Ainda assim, com a lei vigendo, as montadoras que estavam lá no estado beta começaram a migrar para o estado alfa. E isso não é interessante para o estado beta, que, como constou aí, está sofrendo perda tributária. A questão é, o estado beta pode atacar a lei estadual X por ação direta de inconstitucionalidade? Pode. A ação direta de inconstitucionalidade, ela é ajuizada para atacar lei ou ato normativo federal ou estadual. Tínhamos ali uma lei estadual que poderia, então, ser atacada por ação direta de inconstitucionalidade. Mas a questão é a seguinte: quando essa ação direta de inconstitucionalidade é ajuizada por governadores e também por mesa de Assembleia Legislativa, ou então por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, há que se demonstrar a pertinência temática. O que isso significa? Este governador só poderia ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade se demonstrasse cabalmente para o Supremo Tribunal Federal que aquela lei impugnada prejudicava os interesses do Estado. Se a lei não prejudicava os interesses daquele Estado que está impugnando, aí não cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Então, só para você entender bem isso aqui, de repente, lá no estado do Maranhão, criam uma lei estadual dizendo que não precisa mais de concurso público para entrar no funcionalismo público do Maranhão. Essa lei estadual poderia ser atacada por ação direta de inconstitucionalidade? Claro, ela ofende a Constituição. Mas pergunta, o governador do Rio Grande do Sul poderia ajuizar esta ação? Claro que não. Apesar de o artigo 103 falar que governador é legitimado ativo, não há que se ajuizar a ação por governador, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fala que governador tem que demonstrar o prejuízo. E a pergunta é, qual o prejuízo para o governador do estado do Rio Grande? Se lá no Maranhão não fazem mais concurso público, o estado do Rio Grande do Sul vai ficar mais rico ou mais pobre? Não. Então, ele não consegue preencher o requisito da pertinência temática. Agora, nessa questão, seguramente o governador do estado beta poderia ajuizar, porque está evidente aí a drástica perda de arrecadação tributária. Então, ele consegue demonstrar a pertinência temática. Aí, letra A. O governador do estado beta não detém legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previstos na Constituição. Isso é falso. Por quê? Porque o artigo 103 aponta, sim, governador de estado como legitimado ativo para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. B. A legitimidade do governador de estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o TJ representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição. Errado por quê? Porque é verdade que governador pode normalmente ajuizar esta representação de inconstitucionalidade perante o TJ, mas ainda assim ele pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Letra C. A legitimidade ativa do governador para ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Olha, até aqui estava certo. Estava explicando a pertinência temática. Mas aí está dizendo que ele não pode atacar lei de outro estado? Claro que pode. Se aquela lei de outro estado prejudica, ele pode sim. E aí, letra D. O governador do estado beta é legitimado ativo para propor ação direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Sem sombra de dúvida, ele é legitimado, de acordo com o artigo 103 da Constituição, e está aqui sim sendo prejudicado, de modo que consegue demonstrar a pertinência temática. Então, com esta conversa, eu quis chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, é importante, é estratégico, é determinante estudar o direito constitucional e foque as suas atenções nesses 50 artigos, porque eles seguramente vão elevar
o seu índice de acertos lá na primeira fase. E também você percebeu que a lógica de cobrança atual é diferente, é uma lógica problemática, você precisa se envolver de fato com aquilo e não ir para a prova apenas com artigos decorados, com macetes decorados, tá legal? Eu preciso compreender. Chega, já falei bastante. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço uma gentileza, curta, compartilhe, manda para algum amigo, para alguma amiga, ajuda o canal a crescer, isso é muito, muito fácil e ajuda extremamente o canal, tá legal? Obrigado, gente, um grande abraço, até o próximo vídeo do Direito Constitucional.